Fala, seus top. Seguinte, hoje a gente vai continuar com o conteúdo de divisibilidade, só que agora a gente vai falar de múltiplos versus divisores, tá? Essa matéria praticamente ela é nova, mas a gente utiliza muito do nosso cotidiano. Então quer dizer, você também já utilizou muito isso no Fundamental 1. Para os múltiplos eu posso falar que é como se fosse uma tabuadinha. E como divisores, eu posso identificar se ele é divisível ou não pelo número, tá? Então, isso são critérios que a gente vai estar adotando daqui por diante. O que eu tenho para falar para vocês sobre os múltiplos, tá? Então, essa é a primeira etapa que eu tenho para falar. É todo número que se obtém multiplicando dado valor por outro número natural qualquer. Então, quer dizer, ou seja, até melhor. Obtém-se multiplicando esse número por 0, por 1, por 2, por 3 e assim por diante. Eu posso falar que múltiplos são infinitos? Sim, posso falar que múltiplos são infinitos. Ainda assim, eu tenho aqui um exemplo para você identificar o que significa isso, né? Aí aqui como exemplos que eu coloquei. O conjunto dos múltiplos naturais de 4. Primeiro, naturais, começa pelo 0, depois o 1 e assim por diante. Então tá lá, 4 vezes 0, encontrei o 0. 4 vezes 1, o 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Então quer dizer, o múltiplo do número natural 4 é infinito. E começa do 0 e assim por diante, tá? Vai crescendo de 4 em 4, como se eu estivesse fazendo uma multiplicação de tabuada. Aí o conjunto dos múltiplos de 11. Quem são os múltiplos de 11? Então tá lá, 11 vezes 0, 0. 11 vezes 1, 11. 11 vezes 2, 22. 11 vezes 3, 33. 11 vezes 4, 44. E assim por diante. Então, quer dizer, quando eu falo de múltiplos, eu estou falando de números que podem ser multiplicados ou resultados que pode se dar com aquele número natural. Uma informação especial aqui para vocês. O zero é múltiplo de todos os números, tá? Então, quer dizer, todo número eu vou ter o zero como resposta. Então, esse zerinho aqui, ele é meio que especial, tá? Então, quer dizer, ele vai ser múltiplo de todos os números. De todos. E aí? E o que os divisores têm a ver com toda essa nossa teoria? Quem são os divisores? Todos os números naturais que o dividem de forma exata e que o resto da divisão sempre dará zero. Então, quer dizer, é uma divisão certinha, sem resto. Aí, o primeiro exemplo, está falando aqui, 3 é um divisor de 12? Será que o 3 é um divisor? Então, vamos fazer a conta aqui. Lembrando, o divisor, você tem que saber certinho quem que é, porque senão dá ruim, tá? Eu pego aqui o 12. Que número que eu multiplico por 3 que dá 12? O 4. Então, 4 vezes 3 dá 12, e 12 menos 12 sobra 0. Então, ele é divisor? Sim. Então, ele é um divisor. Ele é um divisor. Tá? Bem simples. É só você identificar se é divisor ou não. E aí, quando não for? Então, tem aqui, 5 é divisor de 27. Então, 5 é divisor de 27. Olha o último número aqui. A gente não acabou de falar de critérios de divisibilidade? Para ser divisível por 5, no caso, tem que terminar com 0 ou 5 no final. Então, a gente já sabe que aqui não vai ser. Como que eu tenho certeza? 5 vezes 5 é 25. Então, sobrou 2. Então, teve resto. E quando tem resto, não é divisível. Então, quer dizer, não é divisor. Tá? Isso que a gente está falando de números naturais, tá, gente? Números naturais. Então, tá aqui. Não é divisor. Sobre casos especiais aqui. O que eu salientei para vocês? Aí eu coloquei aqui. A quantidade de divisores naturais de um número é finita. O que significa finita? Tem início e tem fim. Então, quer dizer,
Ele tem quantidade exata, não é infinito. Tá? Então, cuidado com isso. Esse finito aqui significa que tem quantidade exata. Todo número natural diferente de zero tem como divisores o número 1 e ele mesmo. Ah, como assim o número 1 e ele mesmo? Por exemplo, aqui eu falei que o 3 é divisor de 12. Mas eu posso falar que o 12 eu tenho outros divisores. Por exemplo, ele termina com 2 no final. Então, ele é divisível pelo 2. Ele termina com 12. Então, eu posso falar que ele é divisível por 3 e por 2 ao mesmo tempo. Então, ele é divisível pelo 6. Então, eu posso criar vários tipos de divisores no momento, tá? Mas a gente vai conversar sobre isso já já. O maior divisor de todo número natural diferente de zero é o próprio número, tá? Todos esses exemplos aqui a gente vai ter aqui como alternativas ou exercícios resolvidos, tá? Então vai facilitar aí um pouquinho o nosso processo. Aí eu continuo. O zero não é divisor de nenhum número natural. Não podemos fazer divisão por zero, tá, gente? Não podemos. Só que eu posso falar que o zero tem infinitos divisores. Por exemplo, eu posso fazer 0 dividido por 1, posso fazer 0 dividido por 2, 0 dividido por 3 e assim por diante. Então, quer dizer, ele tem infinitos números em seus divisores, tá? Para a gente facilitar tudo isso que a gente falou até agora, eu vou falar de alguns exemplos para vocês. Por exemplo, aqui, ó, escreva os 10 primeiros múltiplos de 8. Então, lembra que eu falei para vocês lá? Múltiplos de 8, eu tenho desde 8 vezes 0, é como se fosse uma tabuadinha. Então, 0, o 8, o 16, o 24, 32, 40, 48, 56, tá? 64, 72 e 80. Esses são os 10 múltiplos de 8 que eu tenho aqui desde o começo, tá? Depois disso vai aumentando, 88, 96 e assim assim por diante. Ah, os múltiplos de 5 que estão entre 9 e 37. Esse aqui é bem tranquilo, tá, gente? Para ser múltiplos de 5, por exemplo, ele tem que terminar com 0 ou 5. Então já facilitou. Então eu sei que o 10 está nessa jogada, o 15, tá? Então quer dizer, é só pegar todos os números que terminam com 0 e 5 no final. O 20, o 25, o 30 e o 35. Ah, porque o 40 não entra nessa jogada? Porque ele quer entre 9 e 37. E outro, ele tem que ser múltiplo de 5. Então tem que terminar com 0 ou 5 no final, tá, gente? Já aprendeu isso aí pelos critérios de divisibilidade. O segundo exemplo aqui, ele falou, calcule os múltiplos comuns de 3 e 4. Eu não vou calcular todos os múltiplos comuns, vou pegar somente os primeiros. Então tá aqui, ó, de 3 e 4, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro do 3 e depois eu venho aqui e faço do 4. Então, quem que é o do 3, por exemplo? Então, 0, 3, 6, 9, o 12, o 15, o 18, 21, o 24, o 27 e o 30. Então, vou fazer até o 30 aqui, tá? Eu vou fazer a mesma coisa para o 4, vou pegar os 10 primeiros, tá? Só para você identificar como que faz essa atividade. Então, 0, o 4, o 8, o 12, o 16, o 20, o 24, o 28, 32, 36 e 40. Então, ó, o que eu vou fazer agora? Dessas duas junções aqui, eu quero os múltiplos comuns. Então, por exemplo, o múltiplo comum é que tem nos dois. Então, o 0 tem nos dois. Vem aqui e coloca o 0. Ah, o 4 tem? Não. O 8? Não. Ah, o 12? O 12 tem, ó. Então, o 12 é comum. Então, vem aqui e coloca o 12.
Isso significa múltiplos comuns, tá? Então quer dizer, quando eu tenho a multiplicação dos dois ao mesmo tempo. Então 16 não, o 20 também não e o 24. O 24 tem, tá? Então quer dizer, esses números aqui vão se alternando e vão ficando em ordem crescente. Então 28 não tem, o 32, 36 nem 40, tá? Então ficou esses três números aqui. Ainda assim, ele pediu aqui do 3 e do 5, tá? Do 3 e do 5. Eu vou fazer o mesmo esqueminha e vou colocar aqui os 10 primeiros, só para a gente entender como funcionam esses processos. O do 3 a gente já sabe quem são, então 0, 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21, o 24, o 27 e 30. E o do 5, eu vou pegar os mesmos princípios. Só que se você for analisar pelo do 5, ele vai ser em ordem crescente também. E eu já começo a ver as minhas respostas, ó, 0, 5, 10, 15, o 20, o 25, o 30, 35, 40, 45, 50, o 55, 60 e assim por diante, tá? Como eu quero só os 10 primeiros, vou até apagar, vou deixar até os 50 só. Ainda assim, ele quer saber, tá? Ele quer saber quem são esses números. Então pega aqui o 0, tá? Quem mais se repete aqui? O 10 se repete? Não. O 15. O 15 se repete. E todo mundo que termina com 0 ou 5 no final é uma repetição. Então, o 30, tá? Isso aqui acontece dos 10 primeiros. Vou deixar para vocês agora fazer o do 4 e o do 5, tá? Esse aí vai ficar para vocês como tarefinha ou como continuidade de exercício. Depois eu vou vir aqui e só vou falar da resposta para vocês, tá? Então, tenta fazer essa atividade, já já a gente volta nele, que eu vou voltar aqui para o exercício 3 aqui, ó. Qual é o número que é múltiplo de qualquer número, tá? Quem que é o múltiplo de qualquer número? Lembra que eu falei aqui para vocês sobre os tipos de múltiplos que a gente tem? Aí eu mostrei para vocês aqui. Quem são os múltiplos? É todo número que se obtém multiplicando um valor pelo outro número natural. Ou seja, é uma multiplicação por 0, por 1. Então aqui eu tenho os meus dois exemplos, tá? Ainda assim, quando eu falo de múltiplos comuns, significa que os dois têm os mesmos resultados, quer dizer, têm a mesma resposta. E aí eu coloquei uma informação especial do 0. O 0 é múltiplo de todos os números. Então, quer dizer, já respondeu aqui nosso exercício 3. Qual é o número que é múltiplo de qualquer número? O 0. Então, pronto, finalizado. Isso são exemplos que a gente tem de múltiplos, tá? Aqui eu vou voltar para o 4 e para o 5 e eu quero que você não se esqueça de fazer isso aqui como tarefa. Ah, e qual seria a resposta? Eu vou colocar a resposta aqui e depois você confirma se deu certo ou não. Lembrando vocês que a gente está pegando dos 10 primeiros múltiplos, tá? Porque é infinito. Então, só vou pegar os 10 primeiros. Ah, e aí, como que eu sei se ele é múltiplo, então, desses valores? Então, eu sei que o 0 entra, porque o 0 é de todos, tá? Os múltiplos comuns. Aí, quem mais que eu vou ter certeza? O 20. Então, essa é a resposta que eu estou dando. É claro que você está tentando fazer essa atividade. E, por último, o 40. Então, essa é a resposta aqui do 4 e do 5. Múltiplos comuns, quer dizer que tem nos dois. Aí eu vou vir um pouquinho agora para vocês para falar sobre os divisores. Por exemplo, como assim divisores? Aí eu coloquei aqui para vocês que nós temos um divisor que é comum entre outros, tá? Então, ó,
todo número natural diferente de 0 tem como divisor o número 1 e ele mesmo. Então, quer dizer, quem são os divisores aqui que eu consigo fazer pelo 4? Então, o 1 eu consigo. 4 dividido por 1 dá 4. Ah, e o 2 tem também como? Sim, porque 4 dividido por 2 é igual a 2, tá? Ah, e quem mais eu consigo? O 3 eu consigo? 3 não tem como fazer, tá? E por último, o número 4. Então, achei quem aqui são os meus divisores do número 4. Bem simples, tá, gente? Ah, e os divisores do 5. O 1, eu sei que é divisor. Ah, mas o 2 tem como? Não, porque dá resto. O 3 dá resto, o 4 dá resto, então o 5. Então, 1 e 5 é a minha resposta, tá? Vou colocar aqui até um E para você identificar que não é mais do que isso, é só isso, tá? Continuando, o do 7. Quem que é divisor do 7? O 1 e ele mesmo. Então, 1 e o 7. Se você fazer a divisão por 2, por 3, não tem como, nem por 4, nem por 5, tá? Ah, e o do 9. O do 9 tem como. O 1 é um divisor, o 2 não tem como porque é um número ímpar. O 3, sim. 9 dividido por 3 é igual a 3, então ele é um divisor. Ah, o 4 é? Não. O 5 é? Não. O 6 também não, nem o 7, então chegou no próprio número. Perceberam que por enquanto o maior divisor do próprio número é ele mesmo? Ó, 4 dividido por 4, 5 dividido por 5, 7 dividido por 7, 9 dividido por 9. Então, quer dizer, isso daqui é uma teoria de informação que eu coloquei lá em cima para vocês. E já já a gente volta para ela. Ah, os divisores de 10. O 1 é um divisor. Termina com 0, então o 2 também é. Ah, será que o 3 é também? O 3 não é, porque a soma disso dá 1 e 1 não é divisível por 3. Ah, o 4, 4 também não. E pelo 5, termina com 0, então pelo 5 é. Pelo 6 não dá, então o último número que ele vai ser divisível é pelo próprio 10. Tá? Então, para encontrar divisores, significa pegar os números que são divisíveis por eles mesmos. Tá? Então, do 18, o 1 entra, o 2 também, porque termina com 8 no final, o 3 também entra, porque 18 é divisível por 3, o 4 não entra, o 5 não entra, o 6 entra, tá? Porque ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, o 7 também não, pelo 8 também não, e pelo 9 entra, porque 1 mais 8 é igual a 9. Então, e o último número que ele vai conseguir ser divisível é por ele mesmo, que é o 18. Tá? Então, a gente fez essa primeira atividade. Essa primeira atividade, ali entra um pouquinho com os conceitos aqui. Ó. Primeiro, o maior divisor de um número natural, diferente de 0, é o próprio número. Isso é verdade? É, ó, o que a gente acabou de fazer aqui. Ó, o 4 e o 4 é o último divisor, o 5 é o último divisor, o 7 é o último divisor, o 9 é o último divisor, o 10 é o último divisor, o 18 é o último divisor. Então, quer dizer, isso aqui é verdade. Ainda assim, ele fala que o 0 não é divisor de nenhum número natural, por isso que ele não está aparecendo lá, tá? E a quantidade de divisores naturais de um número é finito, quer dizer, tem quantidade exata. Então, tá aqui, ó, quantidade exata. Tá? Já o exercício 2, ele perguntou qual que é o menor e o maior divisor de 14. Então, ó, o maior divisor de 14 é ele mesmo. Então, o maior é 14. Ah, e quem que é o menor? O menor é o primeiro número. Então, 1. Então, sempre o menor número vai ser o 1 e o maior vai ser ele mesmo, tá? Então, bem simples de desenvolver. Espero que fique bem simples essa atividade para vocês, tá? Porque ela não é complicada, ela é bem tranquila. Então, nós falamos aqui de múltiplos e divisores. Essa teoria tem no livro de vocês, então dá para você dar uma leitura sobre ela. E até a nossa próxima videoaula.